Oi, gente! Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre uma das maneiras de trabalhar nos Estados Unidos, que é o OPT. Se tu nunca ouviu falar sobre o OPT e quer saber como funciona, assiste o vídeo até o final. Bom, eu recebo muitas perguntas sobre o meu estágio nos Estados Unidos e eu resolvi fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre ele. Pra quem não sabe, o estágio que eu fiz se chama OPT, que significa Optional Practical Training, que nada mais é do que um estágio dentro da tua área quando tu estuda por um ano acadêmico nos Estados Unidos. Eu recebo algumas perguntas, então vou responder todas elas aqui pra vocês, tá? O OPT é uma extensão do teu visto de estudante, tá? Então tu estuda por um ano acadêmico nos Estados Unidos e depois tu tem direito a um ano de OPT. O que leva pra segunda pergunta. Qualquer curso te dá direito de aplicar para o OPT? Não, tu precisa fazer um curso acadêmico, ou seja, um certificado, graduação, pós-graduação, alguma coisa que te dê um ano acadêmico, tá? Que nos Estados Unidos 9 meses equivale a um ano acadêmico. Com o OPT eu posso trabalhar em qualquer lugar? Também não. Tu tem que trabalhar em algo que seja totalmente relacionado à tua área de estudos. Por exemplo, se tu fez um curso relacionado com marketing, tu tem que trabalhar em marketing. Eu, no meu caso, fiz um curso que seria um general business, assim, tipo, negócios gerais. Então, eu poderia trabalhar em qualquer área relacionada a negócios, né? Eu não poderia trabalhar em restaurante, loja, digamos assim, tá? Simplificando. Outra pergunta que fazem bastante. Eu preciso trabalhar na mesma cidade que eu apliquei para o OPT? Também não. Eu estudei em San Diego e trabalhei em Boca Raton, na Flórida. Então, assim, tu aplica na escola, né, na universidade que tu estudou, mas tu pode trabalhar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Não precisa ser na cidade ou o estado que tu fez o teu curso, tá? Outra pergunta é se tu pode sair do país enquanto tu espera a chegada dos documentos do OPT ou depois que tu já recebeu e já tá trabalhando. Normalmente a universidade não indica que tu arrisque sair do país, tá? Eles preferem que tu continue no país estudando, esperando a documentação toda. Por quê? Porque quando tu se forma no teu curso e enquanto tu espera a chegada dos documentos, esse tempo tu não é nem aluna e nem tá trabalhando ainda, entendeu? Tu tá meio sem status, digamos assim. Então é um pouco arriscado. Eu saí do país, então eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu vim pro Brasil enquanto eu esperava os meus documentos. Eu me formei em junho de 2016 e enquanto eu esperava a documentação, eu vim pro Brasil. Aí a minha universidade me deu um novo I-20, né, que é o documento que comprova que tu tá estudando nos Estados Unidos. Eles me deram um I-20 mostrando que eu tava esperando a chegada da aprovação do meu OPT. Então eu vim pro Brasil com esse documento, com o recibo da imigração de que eles tinham recebido os meus documentos e estavam analisando eles para me dar ou não o OPT, e com o meu visto. Então, quando eu voltei para os Estados Unidos, foi bem tranquila a minha entrada. Eu vim preocupada, com medo, assim, de repente encrencarem na hora de entrar, mas foi muito tranquilo. E eu resolvi arriscar. Assim, não tô dizendo que porque eu entrei vai ser tranquilo para qualquer pessoa entrar. Depende de cada caso, como qualquer entrada nos Estados Unidos depende de cada caso. Mas pra mim foi super tranquilo. Depois do OPT, enquanto eu já estava trabalhando, também saí do país. E daí nesse caso eu saí com uma carta da empresa que eu tava trabalhando, o meu I-20 atualizado, mostrando que eu já estava com o OPT, né, já tinha sido aprovado. E também trouxe a minha carteirinha de trabalho e meu social, que é o número que te identifica como trabalhador nos Estados Unidos, tá?
Então, na hora de entrar também foi tranquilo, não pediram nenhuma carta, eu trouxe por precaução pra caso na volta eu precisasse provar alguma coisa, eu iria mostrar essa carta, mas não pediram nada. Então, assim, na minha experiência foi muito positiva, eu consegui sair na vez que eu saí esperando a documentação e depois durante o meu tempo de OPT, mas vai de cada um querer arriscar ou não, né? E cada um também sabe direitinho do seu status e tudo mais. Então isso é muito particular, vai de cada um arriscar. Eu arrisquei e não tive problema nenhum. Conheço várias pessoas que também saíram e não tiveram problema nenhum. Mas, né, fica por sua conta e risco. Outra perguntinha. O OPT garante visto de trabalho? Não garante visto de trabalho. Algumas pessoas conseguem sim que a empresa patrocine o visto de trabalho delas, né? Mas não é garantia. Tu vai fazer o OPT tem direito a 1 ano de trabalho, então tu vai fazer esse teu 1 ano de trabalho. Pode ser que a tua empresa goste muito do teu trabalho, veja que teu trabalho é essencial pro projeto, enfim, delas, né? Então pode ser que sim, eles queiram te patrocinar, mas não é garantia, muito pelo contrário. Eu acredito que seja exceção quem consegue patrocínio, sabe? Então não vai fazer um curso que te dê direito ao OPT achando que com certeza tu vai conseguir o visto de trabalho depois, porque não é assim que funciona. É fácil conseguir trabalho? Então, quando eu resolvi fazer esse curso, que eu resolvi fazer porque eu queria, né, fazer algo relacionado à minha área, queria voltar a morar nos Estados Unidos, Califórnia e tudo mais, e descobri esse curso que dava direito ao OPT, que não era muito divulgado até então, eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Então eu fui pra lá achando, nossa, eu vou conseguir certo um emprego na minha área, vai ser muito legal, um crescimento enorme pro meu currículo e tudo mais. Achei que já era garantido, né? E não é bem assim. Eu estudei numa universidade muito boa, que também fez eu pensar que por isso eu iria conseguir com certeza um emprego, mas não é assim que funciona, não é tão fácil, não é impossível, muita gente trabalha, né, claro, mas não é tão fácil como parece, né, não é garantido assim que tu vá fazer esse curso e com certeza tu vai conseguir um emprego, tá? Mas a dica que eu tenho é assim, no final do teu curso já começa a procurar emprego, já vai fazendo entrevistas pra ver como funciona e conversando pra garantir que tu já tenha mais ou menos algo esquematizado pra conseguir um emprego, tá? Porque tu tem um tempo, eu vou falar disso agora, mas tu tem um tempo pra ficar desempregado depois que o teu OPT começa a contar. Então não é bom que tu deixe pra depois, pra procurar depois o teu emprego. Porque como tu só tem direito a 1 ano de trabalho, muitas empresas, assim, quando eu fui fazer a entrevista, eu percebi que muitas empresas dão preferência para americanos e pessoas que têm, né, tempo sem limites, assim, para morar nos Estados Unidos, para trabalhar nos Estados Unidos, porque não é um gasto à toa, digamos assim, para eles, né? Nós que temos o OPT e temos um tempo limite de 1 ano de trabalho, quando acaba esse 1 ano, ou a gente volta pro nosso país, ou eles têm que nos patrocinar pro visto de trabalho. Então é um gasto muito maior pra eles, né? Então por isso que eu achei um pouco difícil. Outra coisa que torna difícil é o nosso pensamento de querer um cargo X na empresa tal, eu vou trabalhar nos Estados Unidos, então eu quero trabalhar aqui, assim e tal. E não é bem assim, então tem que ir com a mente muito aberta de que tu vai trabalhar, é uma experiência e tal, de repente não vai ser no cargo que tu queria, nem na empresa que tu gostaria de trabalhar, mas que toda experiência é válida. Muitas pessoas, assim, fazem algumas entrevistas e já desistem, ainda tem tempo, o tempo de desempregado ainda tem alguns dias, mas prefere desistir e voltar pro seu país, então vai de cada um também. Aí, quanto custa e a questão da documentação, tá? Nisso eu já vou falar junto também na questão de prazos. Então, como é que funciona?
a universidade que tu tá estudando fica responsável por ti. Então ela que te passa todos os formulários, toda a documentação que tu precisa juntar para mandar para imigração. E a taxa, se eu não me engano, varia entre 480, 600 dólares, tá? Agora de cabeça eu não lembro direito. E assim, o meu curso terminou em junho, tá? Dia 10 de junho do ano passado. Então eu teria até 10 de agosto para colocar a data de início do meu OPT. 10 de agosto era a data limite. Eu poderia colocar antes, se eu quisesse, mas eu optei colocar pra data limite. Por quê? Porque muitas vezes atrasa a documentação, tá? A imigração pede mais documentos e tudo mais, uma série de fatores que podem atrasar a chegada do teu documento, né? Do teu OPT. Por isso, eles até pedem que tu aplique pro OPT uns 60 dias antes da tua data de término do curso. Então eu apliquei ele por abril, pra dar tempo de chegar toda a minha documentação e eu começar a estagiar dia 10 de agosto. No meu caso atrasou, eles pediram mais documentação que comprovasse que eu estava estudando por um ano acadêmico, né, na UCSD. Eu mandei toda a documentação, não chegou em agosto, chegou só em setembro. Aí como é que funciona? A data que tu coloca pra começar teu OPT, de repente tu não vai ter emprego ainda, por isso que eu falo que é importante antes tu já começar a procurar. E a partir dessa data começa a contar 90 dias que tu pode ficar desempregada nos Estados Unidos, tá? Se dentro de 90 dias tu não encontra um trabalho, tu tem que voltar pro teu país, ou tu pode voltar a estudar e, enfim, ficar lá. Mas tu não pode ficar sem emprego nos Estados Unidos por mais de 90 dias. Se eu comecei a trabalhar em setembro, tá? Já começou a contar o tempo que eu tava desempregada até eu achar um emprego. E esses 90 dias, por exemplo, assim, digamos que eu consegui um emprego em outubro, tá? 2 meses depois que começou a contar corrido, tá? Final de semana também conta nesses 90 dias. Eu consegui um emprego em outubro, por exemplo. Eu não vou ter até outubro do ano seguinte pra estagiar. Já desconta de 1 ano de estágio que eu tenho. Então, ao invés de 1 ano, eu vou ter 10 meses. E assim por diante, tá? Então, tem que cuidar esses prazos pra não queimar os dias, porque dentro desses 90 dias conta também a questão de caso tu mude de emprego e fique desempregada assim entre um emprego e outro, desconta desses 90 dias, férias descontam desses 90 dias, então tudo isso tem que cuidar pra não se queimar com a imigração na questão dos prazos, tá? No meu caso, daí, ok, consegui emprego, daí para de contar a partir do momento que tu manda pra universidade a documentação, as informações da empresa que tu tá trabalhando, tu pode, dela avisa a imigração e eles param de contar os teus dias, tá? De desemprego, mas tem que cuidar com isso daí. Outra questão que é muito importante, tá? Tu que é responsável por encontrar emprego, não espera a universidade te ajudar ou indicar, assim, porque tu que tem que ir atrás, entendeu? Eles até dão dicas de lugares que tu pode procurar, sites de emprego e tudo mais, mas não é aquela coisa, eles não têm um banco de dados, um banco de parcerias pra mandar alunos, não, é totalmente por ti, assim, tu que tem que encontrar e se virar nessa questão, entendeu? E outra questãozinha que eu não falei, mas que eu acho que é muito importante também de falar. Por exemplo, o que me deu o OPT foi um curso de certificado que eu fiz nos Estados Unidos. Então eu já utilizei o OPT na linha de certificados. Se eu for fazer algum outro tipo de certificado nos Estados Unidos, eu não tenho mais direito ao OPT. Se eu for fazer uma pós-graduação, eu faço também no mínimo 1 ano, né, de pós-graduação. E daí eu tenho o OPT da pós-graduação. Depois disso, sobe também o nível. Daí para conseguir o OPT eu não posso nem fazer certificado nem pós-graduação. Depois disso eu tenho que fazer um mestrado que me dá direito ao OPT e assim vai indo. Entendeu? Tu só vai conseguir um OPT por nível de estudo que tu faz. Espero que tenha ficado bem explicado isso pra vocês. Mas é isso então, se tiverem dúvidas, me mandem, tá? Por e-mail, DM do Insta, qualquer lugar,
que eu vou responder. Espero que ajude vocês a esclarecer as dúvidas. E eu achei importante falar um pouco mais sobre o OPT, porque não é uma coisa tão divulgada ainda assim no Brasil. Pelo menos quando eu fui fazer o curso, quando eu fui escolher o curso na agência, eu nunca tinha ouvido falar de OPT, isso há 2 anos atrás, né? Então eu achei muito interessante quando eu comecei a cursar o Business Essentials da UCSD. Muitas pessoas vieram perguntar: nossa, que legal, como é que funciona, que curso é esse, como assim tu tá trabalhando e tudo mais. Então eu achei muito importante, tá bom? Então é isso, um beijo, se inscrevam no canal, eu vou fazer mais vídeos dando dicas assim de intercâmbio, de questões burocráticas, também em parceria com uma grande amiga minha, a Marcela Calil do Partiu Califórnia, que trabalha com várias escolas na Califórnia, universidades, escolas de idioma e tudo mais. Então a gente vai fazer um trabalho super legal aqui, falando sobre vícios, tudo mais, para simplificar a vida de vocês e não depender tanto de agência de intercâmbio. Então espero que gostem, compartilhem com os amigos e não se importem de mandar perguntas que eu faço questão de responder pra vocês, tá bom? Beijinho!